Amém? Livro de Eclesiastes, capítulo 12 diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento, antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. Amém. E aí, poder sentar. Livro do pregador, livro de Eclesiastes, capítulo 12, dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Mas ele diz assim, no verso 2: antes que se escureçam o quê? O sol e a luz. Ora, o sol e a luz. O sol é uma luz natural. Essa luz aqui que aparece depois, precedida aqui do sol, ela pode ser uma luz espiritual. Pode. Quer ver? O que acontece? Ele está dizendo: lembra-te do teu Criador quando? O mais rápido possível, né? Nos dias da tua mocidade. O que eu tenho observado? E eu digo: meu Deus, que coisa terrível. Eu glorifico ao Senhor porque ainda jovem eu conheci o Senhor. Existe uma expressão que diz aí: nunca é tarde, né? Irmãos, eu não acredito nessa expressão, não. Às vezes as coisas são tarde. Outra vez pregávamos aqui sobre retorno, e Deus entregou uma visão e uma palavra dizendo: se acharem retorno, que muitos não conseguiam achar o retorno de voltar ao centro da vontade de Deus, voltar ao caminho de Deus. E o que nós vemos naturalmente? Nós vemos pessoas com a mente preservada por Deus, não vemos? Preservada mesmo. Deus operou um milagre na minha vida certa vez, que Ele disse assim: eu estou trocando todas as tuas células do sistema nervoso. Falei: que isso? Que coisa tremenda. Sabe lá o que é isso? Às vezes eu vejo Deus fazendo milagres, que pessoas vão lá no médico e o médico diz assim: ué, esse coração não é teu. Qual a sua idade? 50, 60. Mas esse coração é de uma pessoa de 20 anos. Louvado seja Deus, amém? Quer dizer, que coisa tremenda. Se Deus te dá um coração de 20 anos, você tendo 50, Ele tem um plano, Ele tem um propósito, Ele tem coisas tremendas para realizar. Mas eu fico vendo que certas coisas, quando as pessoas cedo começam a servir a Deus, essas pessoas desfrutam de mais coisas do que uns outros que começam a ser, estou falando de servir, do que aqueles outros que começam a servir mais tarde. Tem pessoas que nós encontramos na sociedade abatidas, caídas, destruídas. Eu mesmo, nascido e criado aqui neste lugar, de vez em quando vem pessoas me pedirem ajuda, e eu digo assim: meu Deus, eu estudei com essa pessoa, eu joguei futebol com ele, joguei ping-pong, joguei bola de gude, sentamos no mesmo banco de escola. Eu lembro que uma vez essa mesma pessoa esteve comigo dentro da mesma igreja, ouviu a mesma palavra. Por que agora ele está destruído, caído?
e eu estou de pé e até aqui me ajudou o Senhor. O que é isso? É porque, irmãos, muitos querem dar a sua juventude para o mundo e querem dar a sua velhice para Deus. Não, eu glorifico a Deus porque tive a oportunidade de dar a minha juventude para Deus e Ele vai me amparar na minha velhice. Serei sempre jovem diante dos olhos do meu Deus, sempre jovem. Por quê? Porque Ele é quem supre todas as minhas necessidades psíquicas, físicas, espirituais, as carências de cálcio, vitaminas que um corpo humano normalmente sofre. No decorrer dos anos, isso Deus está preparando para nos preservar delas. Por isso que eu sempre digo, tem pessoas, muito a equipe do hospital muitas vezes encontra isso, eu tenho encontrado também, pessoas que estão lá no leito de hospital, que frequentaram a igreja durante muito tempo, mas não levaram Deus a sério como deveria levar. Tem pessoas que servem mais aos conceitos denominacionais do que aos conceitos bíblicos. Aos conceitos denominacionais, os estatutos de igreja, do que o que diz a Bíblia. E o final da sua vida, às vezes é em cima de um leito de hospital. E elas dizem, mas eu servi a Deus tanto tempo, eu não estou entendendo por que Deus me colocou aqui. Não foi Deus que colocou. Deus não te coloca para sofrer num leito de hospital à toa. Todos os projetos de Deus na nossa vida são para que o seu nome seja glorificado. Se o nome dele não está sendo glorificado, eu tenho que rever os conceitos e valores, buscar ao Senhor e achar a resposta. O que Deus prometeu para nós é como está escrito: ainda na velhice darão frutos, serão viçosos. Os que confiam no Senhor receberão asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão, não se fadigarão. É assim que é o projeto de Deus para as nossas vidas. Deus não preparou para você uma velhice de bengala, não. E tem mais, não te admira não, porque eu vou te dizer uma coisa: nem a morte é porta de saída deste mundo. Por isso que o projeto do arrebatamento é para aqueles que têm a lamparina transbordante. Lembra? Agradou a Deus de tal maneira que ele arrancou da terra Enoque, Elias, Moisés. Nem a morte para os que servem a Deus é a porta de saída deste mundo. Você vai dizer assim, mas tanta gente está morrendo. Eu vou dizer assim, o que eu tenho com isso? Eu tenho que viver o que a Bíblia diz. E a minha Bíblia não mostra a morte como porta de saída, dessa maneira como as pessoas estão, adoecendo e morrendo. Adoecendo e morrendo. Não. A morte que eu possa considerar como porta de saída deste mundo é uma morte em que a pessoa está bem de saúde, 100% bem de saúde, deitou e não acordou. Essa eu posso dizer, essa é de Deus. Mas que você tenha que adoecer, ficar um velhinho, sem entendimento, arrastado daqui para ali, e aí não tinha mais jeito mesmo, o médico já tinha desenganado, por isso ele morreu. Isto não é bíblico, porque nós servimos a Jeová Rafá, o Deus que cura. Então, morte bíblica não é você morrer enfermo, bíblica não é. Agora, essa morte que as pessoas estão por aí caindo os pedaços, Deus deixa a enfermidade. Não, Deus não deixa a enfermidade, Deus cura a enfermidade. Aí vem aquela filosofia, mas doença tem que dar mesmo em gente, vai dar em quem? Não é verdade? Não dizem isso por aí?
Só que nós servimos a um Deus que está lá escrito, olha, que Israel atravessou aquele deserto e depois Deus vem através de Moisés e diz assim: quando vocês passaram 40 anos no deserto, que enfermidade abateu vocês? Qual a veste de vocês que se gastou nesses 40 anos? E as sandálias que vocês usaram? Irmão, se as sandálias Deus preservou, imagine a nós. Porém, há um conceito: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Você é jovem, está forte. O que você vai fazer com essa juventude, com essa força? Seja esperto. Entrega ela no altar de Deus. Seja muito esperto, irmão. Não fica projetando da tua velhice para Deus, não. Da tua juventude. Eu te garanto que quando você der a tua velhice, Ele vai usar alguma coisa, Ele vai usar. Mas se você der a sua juventude, diante dEle você nunca será um velho. Ele é que te preserva, Ele é que te sustenta. Nós vemos que algumas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer Deus na sua juventude, mas até às vezes incentivado pelos próprios pais, como casos que nós ouvimos, né? De pais dizerem assim para os seus filhos: não, filho, esse negócio de ser crente, você é muito jovem, vai curtir a vida. Mais tarde, a igreja vai estar sempre aí, a hora que você quiser ir para a igreja, virar um crente, você vira. Quando você já for mais idoso, né? Tiver mais uma idade avançada, aí você vai para a igreja. É bom, a igreja tem um ambiente de divertimento. Ou seja, muitos demônios já falaram pela boca de muitos pais, dando este conselho para os seus filhos. Mas você, irmão, que tem dado o seu melhor para Deus, você vai desfrutar do melhor de Deus. Quando nós damos a sobra, o pior para Deus, nós desfrutamos pouco das coisas de Deus. Mas quando damos o melhor, Ele também nos dá o melhor. Tem pessoas hoje, dentro das igrejas, que não adianta nem você pegar um estudo e dar na mão da pessoa, porque ela não vai entender aquele estudo. Não é questão de saber ler ou não saber ler, é questão de entendimento. Mente abençoada, mente liberta. Eu vivi uma experiência quando fazia o meu 2º grau. A primeira prova que eu fiz de física, tirei 0. Nunca tinha tirado um 0 numa prova. Nessa época eu conheci um livro chamado Bíblia. Eu li aquele livro. O primeiro salmo que eu decorei foi o Salmo 91. Coloquei ele dentro do caderno. E eu dizia: Deus, Tu pode me dar um entendimento e eu não ficar reprovado. Pode abrir a minha mente. Essa matéria aí para mim é um elefante branco. Não dá para entender isso aí. Eu não sei o que é isso. Cada coisa difícil. E quando tu pega, meu irmão, um professor que pensa que é professor, aí mesmo que é terrível. Tem gente que faria qualquer coisa muito bem, mas quer se meter justamente naquilo que não sabe fazer. Dar aula não é para qualquer um. Dar aula é uma arte. Tem professor que mal entrar na sala você já aprendeu a matéria. Tem outros, meu irmão, que mais falam, mais te enrolam. E eu orei, irmãos, a matéria, que a primeira prova eu tirei 0, orando ao meu Deus. No meio do ano, eu já estava aprovado nela. E a professora queria que eu desse aula para os meus colegas. Sabe o que é isso? Isso é Deus. É Deus que te abençoa de tal maneira. Hoje, quando eu olho as passagens bíblicas e vejo aquilo que ninguém viu,
ninguém nunca pregou. Eu digo assim, verdadeiramente só o Senhor é Deus. Mas isso não é fruto só de escola, isto é fruto de bênção de Deus. Lembra do teu Criador, no teu melhor. Aqui quando a Bíblia está falando, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, quer dizer, é o teu melhor. Não é na mocidade que mais os seus olhos são hábeis para enxergar? Não é na mocidade que os seus ouvidos são melhor? Não é na mocidade que os seus músculos são melhor? Não é na mocidade? Então a Bíblia está dizendo, dá o teu melhor para Deus. O que você tem de melhor para oferecer para Deus? Uma coisa eu vou te dizer, igreja não é lugar de passear. Então não vem passear na igreja. Você quer passear? Vai passear em outro canto. Se você é daquele tipo de pessoa que diz assim, eu hoje não tenho aonde ir, hoje é dia da igreja, eu vou lá. Não venha, não venha, porque você dá a sobra para Deus, você recebe maldição e não bênção. Não vê o dízimo? O que é o dízimo? O dízimo, quando você pega o seu dízimo para dar, é o primeiro. Você pega o seu salário e tira o dízimo, esse Deus aceita. Se você pagar todas as suas contas e do que sobrar você tirar o dízimo, isso Deus não aceita, isso não é dízimo para Ele. Assim é a sua vida. É o melhor que Deus quer, porque com o teu melhor, Ele fará o melhor. Aqui, eu vejo pessoas que tiveram as oportunidades que tantos outros tiveram, como já comuniquei a vocês, pessoas que estudaram comigo, que frequentaram a mesma igreja, mas não se firmaram no Evangelho, e que hoje, 20 anos depois, pessoas me encontram na rua para me pedir dinheiro, pessoas batem na minha porta para pedir as coisas. Por quê? Porque não souberam dar para Deus o melhor. Se nós dermos para Deus o melhor nessa terra, Ele nos dará o melhor no céu. Ele nos fará prosperar nesta terra. Jesus falou, vós que deixaste tudo para me seguir, recebereis 100 vezes mais aonde? Neste mundo e no porvir, a vida eterna. Aqui ele diz, lembra antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Quer dizer, aqueles que não se lembram de Deus o quanto antes, eles começam a ser acometidos pelos maus dias, a perder o ânimo, a perder a verdadeira vida, a esperança, os propósitos, os ideais. Mas nós que servimos a Deus sempre teremos propósitos, sempre teremos ideais. Ele sempre traçará um plano novo para a gente. Ele sempre nos animará a cumprirmos os tempos, os anos de vida que temos nesta terra. Porque todo dia, quando você despertar, Deus tem um plano na sua vida. E esse plano é novo a cada manhã. Ele te anima, ele te incentiva. Mas quando não é lembrado o Criador nos dias da mocidade, chegam os dias em que as pessoas estão afatigadas, cansadas, desesperançadas, não recebem as asas de águias para renovarem as suas forças. Os motivos, os objetivos de vida, fica tudo frustrado. E uma coisa que eu quero entrar nela é sobre o que Deus faz na nossa mente. Quantas pessoas não conseguem mais entender as coisas? Ouvem uma pregação, mas não entendem. Ela ouviu aquilo ali como se tivesse ouvido uma historinha. Aquela palavra não consegue se alojar dentro dela. Ouvem pela internet, ouvem pelo rádio, e ouvem 10 vezes, mas não conseguem compreender, não conseguem entender. Porque eles tiveram a oportunidade de se lembrar de Deus há muito tempo atrás, mas não lembraram. E como eu estava dizendo, às vezes o tempo passa e não há tempo para retorno. Eu tenho encontrado pessoas neste bairro
que parecem verdadeiros zumbis ambulantes, que tiveram a oportunidade de conhecer o Evangelho até antes de mim, frequentaram igrejas evangélicas antes de mim, mas estavam preocupados com o futebol, com o voleibol, com a praia, com a academia de musculação, estavam preocupados com uma série de coisas e fatores, e o resultado? Desprezaram Deus. Mas hoje eles querem Deus, mas não conseguem uma mente sadia suficientemente para se firmar na verdade. E até que ouçam a verdade, não conseguem captar, se escandalizam. Lembra do teu Criador? Nos dias da tua mocidade, olha o que vai acontecer antes que se escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens, depois da chuva, quer dizer, vem uma tempestade. Quando a pessoa pensa que vai ficar tudo bem, vem outra tempestade. Quando ela acha que vai ficar tudo bem, outra tempestade, e de tempestade em tempestade ela vai vivendo. Mas sobre você não, está escrito que o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, o Senhor guardará a tua alma, a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é teu pastor e nada te faltará, te faz deitar em verdes pastos, te guia mansamente às águas tranquilas, refrigera a tua alma, te guia pela vereda da justiça, por amor do seu nome que está sobre ti, de modo que ele unge a tua cabeça, o teu cálice transborda, a bondade e a misericórdia te seguem todos os dias da tua vida, e tu habita na casa do Senhor para todo sempre. E o salmista vai dizer: o pardal encontrou o ninho e a andorinha a casa junto dos teus altares, mas eu, Senhor, encontrei os teus altares. Você lembrou de Deus? A partir de hoje você vai entregar mais a sua vida nesse altar de Deus. Eu e você vamos ser crentes mais sérios a partir de hoje. Vamos levar mais a sério esse Deus. Temos que levar mais a sério. Olha para trás. Olha o tranca-rua que você adorou. Olha os bonecos de gessos da igreja católica que você adorou. Nós temos ou não temos que levar esse Deus mais a sério? Olha as igrejas evangélicas que nós passamos, que estaríamos mortos lá dentro, com pastores preocupados com o seu próprio salário. Olha de onde Deus nos resgatou. Nós nos lembramos dele, ele se lembrou de nós. Que está escrito: chegai-vos a Deus, ele se achegará a vós. Clama a mim, responder-te-ei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Lembra-te do teu Criador. Irmão, existe um milagre, e eu fico feliz quando eu subo para cá com uma ideia e vejo ela ser confirmada. Sempre que o pastor André vai dar uma palavra, eu fico feliz disso. Eu falo, verdadeiramente é o propósito do Senhor. E aqui foi falado mente. Não foi falado? Mente. Eu falei, glorificado seja o nome do Senhor. E é isso que eu quero me prender nesta hora. Quando nós nos lembramos de Deus cedo, Ele preserva a qualidade da nossa mente. Ele coloca a unção, a graça ou filtros espirituais. Eu não sei que milagre Deus faz, mas que Ele faz, Ele faz. Quando você olha para certas situações, é aquilo que Paulo diz: aquele que é espiritual a tudo discerne, e de ninguém é discernido. O que você entende e triunfa sobre tantas coisas, outros não entendem e são abatidos por elas. A nossa mente é o precioso que Deus quer usar. E muitas pessoas não estão fazendo caso de Deus suficientemente e estão sendo acometidos pelas degenerações naturais
que a vida de muitas pessoas tem, a degeneração das células, eu não entendo de nada disso, essa degeneração física que existe normalmente, mas quando nós estamos em Cristo, com o nosso melhor, principalmente com a nossa mocidade, Ele valoriza muito isso, porque Ele mesmo diz que os filhos da mocidade são como flechas na mão de valentes, e assim somos nós nas suas mãos. Então, irmão, você é um privilegiado por conhecer Jesus Cristo cedo. E não é à toa que a Bíblia diz: instrui a criança no caminho que deve andar, porque até quando envelhecer, não se desviará dele. Mas se você ainda assim não tem conhecido Jesus Cristo tão cedo, eu não vou te enganar, o teu clamor terá que ser dobrado, mas se você pagar o preço, ainda assim Ele tem um resgate para você, Ele tem uma restauração. Agora, quando você se desenvolve com o Senhor, as coisas ficam mais fáceis. Desde cedo Deus logo projeta um ministério para a sua vida, vai livrando os seus caminhos, vai abençoando o seu DNA, o seu RNA, vai abençoando a sua estrutura física, psíquica, vai te abençoando por completo, porque você se lembrou cedo do teu Deus. E assim, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa: o mundo ainda vai te trazer ofertas para que você só dê 50% da sua força, da sua juventude para Deus. Mas Deus vai querer o tempo todo que você dê 100% para Ele. E se você não deixar que o mundo te vença e te remova e te arranque do altar de Deus, daqui a poucos anos a sua vida será um referencial para todas as nações. E os temores que as nações têm das enfermidades, tu não terás. O temor que as nações têm de lhes faltar o recurso financeiro, tu não terás. Sobre a tua vida estará a promessa descrita em Deuteronômio capítulo 28. Bendito serás no campo, bendito na cidade. Bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto da tua amassadeira. Bendito o teu pão à mesa, bendito os teus filhos à roda da mesa. Tu emprestarás a muita gente, mas de ninguém tu tomarás emprestado. O Senhor teu Deus te livrará da tísica, da febre, da enfermidade. Tudo quanto puseres as tuas mãos prosperará. Tu serás por cabeça e não por cauda, só estarás em cima e não embaixo. Quando obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, Ele fará com que os teus inimigos venham por ti por um caminho e fujam por 7. O Senhor é quem te guarda, Ele é a tua sombra, a tua direita. Você se lembrou de Deus, e Ele hoje está se lembrando de você. Teologicamente, essa expressão está errada, mas quando Deus fala, até a teologia cai por terra. Hoje Ele está se lembrando de você. Hoje Ele está traçando planos, semelhante ao que Ele diz para uma das igrejas em Apocalipse: eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra, para provar os que habitam sobre a terra. Eu te livrarei, eu te guardarei, porquanto não negaste o meu nome e guardaste a minha palavra, eu também te guardarei. Lembrar de Deus é o nosso grande privilégio. E Ele diz: no dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e até cessarem os moedores. O que é cessar os moedores? É a fome, irmão. Mas o Salmo 91 diz que Ele te guardará da mortandade que assola ao meio-dia. Existem muitas tribulações que muitos crentes passam e não deveriam passar,
porque se tornaram crente numa segunda chamada. Deus vai nos chamando, não sei quantas oportunidades, mas Ele nos chama a primeira vez. Se a gente disser não, Ele prepara um segundo momento. Só que quando Ele chamar a segunda vez, várias situações já aconteceram entre a primeira e a segunda chamada. E muita gente não entende isso. Acha que, eu me converti, Deus me chamou algumas vezes, mas graças a Deus eu estou aqui. Amém, graças a Deus está aqui. Mas não ouse pensar que da primeira chamada para a segunda que não perdeu muita coisa. E como perdeu? E o que tem de crente hoje dentro de igrejas mortas e que ele nem discerne que a igreja já morreu, que ele tem que pular de fora de lá, são muitos. Pessoas creem em curas, mas aceitam congregar numa igreja que diz que Jesus não cura. O que é isso? É a mente da pessoa que está problemática. A mente dela não foi agraciada por Deus. Mas Deus nesta noite está se lembrando de você. Deus está te preparando, irmão, para quando você abrir a boca, todos disserem assim: que isso? Da onde vem essa palavra? Da onde vem esse entendimento? Como que você viu isso na Bíblia? Não fui eu quem vi, foi Deus quem me revelou. Ele que preparou a minha mente para captar como uma antena. Ele que preparou os meus olhos para perceberem. É dele a graça, é dele a unção, é dele o louvor, é dele a glória. Você vai chegar, meu irmão, diante de pessoas endemoniadas, que muita gente já orou por elas e elas continuaram do mesmo jeito. Mas quando você orar, ela vai ser diferente. A graça de Deus realmente vai se manifestar. Por quê? Porque você se lembrou do teu Criador e deu para Ele o melhor. Ele quer o melhor. Aí você diz assim: puxa, eu reconheço que eu não dei o meu melhor para Deus. Eu tive a oportunidade e não dei. A palavra de consolo pode não ser tão apropriada, mas águas passadas não movem moinhos. Muitas pessoas já chegaram perto de mim e falaram: eu perdi muito tempo da minha vida. E o que eu tenho a dizer é o seguinte: perdeu e esse tempo não se recupera jamais. O importante é daqui para frente não se perder mais nem um segundo. Aquele compromisso de oração, aquele compromisso de leitura bíblica, vamos parar de adiar isso. Enquanto nós adiamos o nosso crescimento espiritual, as bênçãos de Deus também ficam adiadas. Mas, se lembrarmos do nosso Criador nos dias da mocidade, certamente Ele se lembrará de nós para nos honrar, se nós o honrarmos. E aqui ainda diz assim: os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. Irmãos, você já viu o que as pessoas fazem normalmente nessa sociedade? E eu digo: meu Deus, eu te amo, sou apaixonado pelo Senhor. O que as pessoas fazem nessa sociedade? Trabalham 30, 35, 40 anos, não sei quanto tempo é, se aposentam. Depois que se aposentam, ficam assim, olhando pelas janelas. Não é verdade? Você vê as pessoas aposentadas nas praças, jogando dominó, dama. Pessoas às vezes novas, cheias de vida e saúde, aposentadas, totalmente sem a graça de Deus.
jogando, esperando a morte. Mas quando nós nos lembramos cedo, ou damos o nosso melhor para Deus, Ele se lembra da gente. Nós não vamos nos aposentar e ficar numa praça ou numa janela esperando a morte, nem esperando uma enfermidade para nos tragar. Nós vamos realmente dia a dia ver a glória de Deus, ter ânimo, ter alegria, ter testemunho para contar, ter condições de resgatar vidas, desfazer as obras do diabo. Este é o chamado gloriosíssimo de Deus nas nossas vidas. E se nós temos nos lembrado de Deus para lhe dar o nosso melhor, Ele está se lembrando de nós e vai nos dar do seu melhor. Ele vai fazer na tua vida aquilo que ninguém imaginou. E muitos vão olhar para você e vão te criticar, e vão falar mal de você, e vão tentar te difamar, e quanto mais eles tentarem tacar pedra, mais alto Deus vai colocar os galhos da tua árvore. E pode te preparar, porque é isso que Ele vai fazer. Porque você se lembrou de Deus. Você renunciou à tua mocidade. Sabe aquele colega que passava por você e disse assim: qual é, cara, você só quer saber desse negócio de igreja? Olha o mundo aí, olha a vida aí. Vamos pegar a praia, olha as mulheres dando mole por aí. Não é só as mulheres que dão mole por aí, não. O diabo também dá mole por aí. Mas você se lembrou de Deus, e Ele lembrou-se de ti. Hoje é dia de visitação do Senhor. Hoje é dia dele passar em revista a sua tropa, com misericórdia, para ajustar a armadura e dizer: por quanto tu lembraste de mim, também eu me lembro de ti. A luz dos outros vai escurecer, mas a tua não vai. Os olhos dos outros vão escurecer, mas os teus não vão. As pernas dos outros vão atrofiar, mas as tuas não vão. A memória dos outros vai falhar, mas a tua eu suprirei. Muitos serão abatidos pelas enfermidades, mas tu não serás. Aleluia! Glória a Deus! No dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes, verdadeiramente os guardas da casa e os homens fortes vão se curvar, mas o Senhor é a tua destra, o Senhor é a sombra à sua direita. Você não vai se curvar. Você é um instrumento de Deus. E instrumento de Deus não envelhece. Deus não usa o que é velho. Enquanto você disser: eis-me aqui, Senhor, Ele sempre vai te olhar como um jovem, fortalecido e robustecido igual Moisés, que diz a Bíblia que Moisés tinha o quê? 120 anos, mas o seu fôlego como o fôlego de um menino. Porque os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas de águia, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Agora, voltando ao ponto, que é o principal, essa mente brilhante que você tem, precisa ser cheia do Espírito Santo. Deus não usa as tuas mãos. Embora muitas vezes a gente diga: Deus vai usar as tuas mãos para curar, mas Ele só usará as tuas mãos quando o seu entendimento estiver nas mãos dEle. A sua mente tem que estar com os pensamentos cativos à obediência de Cristo. Aí Ele usa as suas mãos, os seus pés, Ele usa qualquer coisa, desde que a sua mente esteja em Cristo Jesus. Então, irmão, para finalizarmos,
ele diz: e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem. Você vai ter o cântico nos teus lábios renovado a cada dia. Dia a dia você vai dizer: verdadeiramente só o Senhor é Deus. Dia a dia você vai dizer: louvado, bendito, engrandecido seja o nome do Senhor. Você vai dizer como Moisés no Salmo 90: louvado seja Deus, e goteje a sua doutrina como orvalho sobre a terra. Você não vai perder as esperanças, porque os teus objetivos com uma mente liberta e abençoada serão diferentes dos objetivos das pessoas lá fora. O mundo pensa de uma maneira, mas você pensará de outra. O mundo tem uma expectativa, mas você tem outra. O mundo perseguirá as coisas que perecem, que se deterioram. Portanto, os seus pensamentos e os seus conceitos também se deteriorarão. Mas você que pensa nas coisas eternas, como diz Eclesiastes 3, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, quero pensar nas coisas lá de cima, não nas que são da terra. Você que tem o objetivo das coisas eternas, terá uma mente eterna, preservada pelo poder de Deus. O seu entendimento não será cativo pelas obras do mal, mas será submisso ao glorioso Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, as vozes de canto vão se baixar para muitos, mas para nós que nos lembramos do nosso Criador e demos o melhor à nossa mocidade, antes mesmo dos maus dias, porque tem aquelas pessoas que só lembram de Deus quando a coisa aperta. E sabe por que elas fazem isso? Porque estão com o entendimento cativo, problemático. Porque quem tem a mente abençoada lembra de Deus quando tudo está bem. Tem gente que quando tudo está muito bem some até da igreja. Não tive tempo de vir na igreja porque estava trabalhando muito. Começa o problema na mente. Daqui a pouco está vindo na igreja e está até largando o trabalho. Eu tinha que vir na igreja, eu estava desesperado. Não, nós estamos aqui de coração liberto, livre, agradecido, para bendizer e engrandecer o nome do Senhor. E não estamos aqui porque sobre nós está uma situação terrível, maligna. Não. Um dia pode ser que tenhamos vindo para o Evangelho porque o mal nos assolava, mas uma vez que conhecemos Deus, não voltamos atrás, e hoje está tudo bem, mas o nosso prazer é nos átrios do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.